Oi, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é mais uma daquela micro temas, né? A gente vai falar sobre um tema específico, num tempo mais rapidinho. E hoje eu queria falar de licitações de convênio. Tanto eu preciso fazer uma licitação para firmar um convênio e tanto das licitações no âmbito do convênio para a contratação do objeto. E simbora. Primeira coisa, né? A gente tem que entender que a regra é que aplique-se, né, no que couber a lei de licitações. E a lei de licitações traz que a regra é a gente fazer a licitação e sendo uma excepcionalidade a contratação direta. O que se entende, né, é que os convênios, uma vez que existe o interesse comum, uma contribuição mútua, a licitação é incompatível com a escolha desse parceiro, pelo menos entre ente público. E o que se entende, né, de tudo que se traz na doutrina e nos acordos do Tribunal de Contas é que é inexigível a licitação para se firmar convênios entre públicos. Mas veja, tomamos muito cuidado aqui para a gente não entender errado o que estamos dizendo. Eu não estou fazendo do contrato, da licitação do objeto no bojo do convênio para contratar o objeto. Eu estou falando da escolha do parceiro. Eu quero firmar um convênio. Eu preciso fazer licitação. A regra é que não. A regra é que, pelo menos quando esse parceiro for entre ente público, essa licitação é inexigível. Por outro lado, se entende a doutrina e a jurisprudência que quando esse parceiro for privado, essa licitação não é inexigível. Então, nós temos que ter um certame. Mas que o certame que traz a Lei Geral de Licitações não é adequado para escolher esse parceiro. Tanto que não é que, com o advento da Lei 13.019, se criou outros parâmetros para escolher parceiros privados, o que nós vamos falar mais para frente no último módulo desse curso. Então, o que se entende é, quando o parceiro for ente público, está inexigível, está tranquilo, eu posso, né, evidentemente, justificando o porquê da seleção desse parceiro, tendo em vista os objetivos e a política pública envolvida, eu não preciso fazer uma competição. Quanto esse parceiro for uma entidade privada, eu necessito, mas não usar o procedimento da Lei Geral de Licitações. E se estivermos no âmbito dos convênios, utilizaremos um procedimento, um critério objetivos, né? Teremos que fazer um procedimento simplificado com critérios objetivos para evitarmos, né, parcerias com interesses meramente pessoais. Entendendo, então, que muitas vezes, né, os decretos vão criar a figura do chamamento público, que nada mais do que uma prospecção desses parceiros e depois quase que uma licitaçãozinha para ver qual projeto tem mais chance, né, de trazer um retorno social maior para o que se pretende a administração. Por outro lado, é a licitação no âmbito do convênio. No âmbito do convênio, caso a pessoa que vá realizar a contratação de serviço ou de compra, caso ela seja
uma daquelas previstas no artigo 1 da Lei 14.133, ou seja, caso ela seja uma pessoa jurídica de direito público, ela vai ter que fazer a licitação. Ela vai ter que fazer a licitação por força da própria Lei Geral de Licitação. Por outro lado, se a pessoa, no âmbito desse ajuste, desse convênio, ela for uma entidade privada, ela for uma entidade que não está englobada no artigo 1 da Lei 14.133, ela não vai precisar aplicar a Lei 14.133. Ela não vai precisar fazer licitação. Mas lembre-se, esse dinheiro é dinheiro público. Esse dinheiro, ele não deixa de ser dinheiro público quando ele sai da administração e passa para a mão de um parceiro privado. Dessa forma, mesmo que não haja necessidade de se observar a lei de licitação, é necessário fazer um procedimento simplificado da escolha desses contratados, a fim de que não faça escolhas meramente pessoais, né? Um amigo do rei, não escolha meu vizinho, meu cunhado, meu amigo, e também que se faça pelo menos uma cotação prévia de preços para que se evite contratar preços acima do preço de mercado. O TCU diz que na aquisição de produtos e na contratação de serviços com recursos transferidos pelo poder público e pelas entidades privadas sem fins lucrativos, é necessário, no mínimo, a realização de cotação prévia de preço de mercado antes da celebração do contrato, diz o Acordo 3.227 de 2012 do Tribunal de Contas da União. E agora fica a pergunta: e essas entidades privadas que fazem parceria com a administração, elas têm que fazer concurso público? É evidente que não. Elas são entidades privadas e elas têm, né, o seu próprio regramento, o próprio estatuto, e na maioria das vezes podendo escolher livremente os seus colaboradores conforme o sistema de seleção que ela bem entender. Mas vejam bem, se no convênio específico que ela esteja fazendo, ela tiver que contratar pessoas de forma temporária para executar o plano de trabalho, para apoiar o convênio específico, nossa, caiu aqui, não sei se o áudio saiu aí, mas está tudo certo. O convênio específico, então, essas pessoas contratadas para apoiar a pessoa específica, então nós vamos ter que cuidar de que esteja atendendo os princípios públicos da impessoalidade na contratação dessas pessoas. Nós vamos ter que não fazer um concurso público, mas trazer um processo simplificado de concurso público, de forma que a gente deixe claro que a contratação dessas pessoas para suportar o nosso objetivo convenial seja feita de forma impessoal. E é bem-vindo que a forma como será selecionar esse pessoal já conste, né, no plano de trabalho e no termo convenial. Além disso, gente, muita gente não sabe disso, presta atenção aqui, que existem diversos acordos da União, que permitem o aproveitamento da licitação prévia. O que é isso? Quando eu faço um convênio, eu não posso abranger obrigações que já estavam executadas. Eu não posso, por exemplo, fazer um convênio para executar uma obra que já foi executada. Isso não pode, de forma alguma. Contudo, o TCU permite que um convênio já aproveite uma licitação. O que isso quer dizer? Eu posso firmar um convênio com uma prefeitura para fazer uma obra, por exemplo, e ela já tenha licitado a obra e já tenha
contratar essa obra com a empreiteira. Contudo, cabe, né, o concedente dessa posição averiguar se o preço máximo e se a regra da licitação foram minimamente, né, não é um olhar cirúrgico, mas se as regras de licitação foram observadas na contratação desse parceiro. Contudo, esse convênio não pode ser utilizado para pagamento de parcela de obra já executada. Apenas é possível aproveitar o procedimento da licitação e da escolha do contratado. Por fim, gente, nós já falamos aqui um pouco disso em outra aula, não podemos misturar, confundir contrato com convênio. Tem muitos acordos do Tribunal de Contas que acabam penalizando objetivamente aquele que passa recurso por falta em licitação cometida pelo convenente. Mas vejam que a fiscalização do convênio é do convênio. Ela não cabe ipsiliteris fiscalizar o procedimento de licitação. Se você não confiasse no seu parceiro para fazer essa licitação, você nem deveria ter feito essa parceria. Não faz sentido você fazer uma parceria para alguém acabar contratando e executando aquele objeto e você praticamente ter que substituir essa pessoa. É evidente que se você sabe que tem algo errado, se você tem indícios, você deve parar a passagem de recursos e apurar. Mas o que eu estou dizendo é que não caberia uma imputação objetiva do concedente por falhas na licitação do convenente. Dessa forma mesmo, já dispôs a Comissão de Convênios da União de que há uma autonomia dos entes federados, que falamos muito bem na primeira aula, e não detém a União, no caso, a competência para realizar o controle prévio e restrito das licitações realizadas pelos entes federativos beneficiados por repasse de verbas públicas, entendendo muito bem, de forma feliz, esse parecer da Comissão de Convênios da AGU, que a gente não confunde convênio com contrato no bojo do convênio, cabendo sim ao concedente fiscalizar se os recursos deles estão sendo bem direcionados e se as regras de licitação estão sendo utilizadas. Mas não cabe a ele fazer uma análise de licitação substituindo, né, o advogado do ente federativo.